8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E aí, meu comentário, para sintonizar: assim como a criação suspira pela manifestação dos filhos de Deus e por restauração, os cristãos também suspiram por transformação total. A gente leu isso agora há pouco. Pela vitória final, pela restauração integral, longe da degeneração, do pecado, da maldade, do diabo e deste sistema iníquo chamado mundo. Não estamos falando de mundo aqui, planeta, estamos falando do sistema, certo? Onde é errado fazer o certo. Sistema iníquo, isso, que é o mundo, não o planeta? É. Mas o planeta já é maligno, o mundo já é maligno. Olha só, Deus amou o mundo e deu seu filho pelo mundo. A Bíblia diz para a gente não amar o mundo. Aí eu pergunto: se a gente não pode amar o mundo porque é errado amar o mundo, então Deus fez alguma coisa errada amando o mundo. Não, o mundo já é maligno. O mundo é o planeta. Então, e Deus amou o mundo. Deus está certo ou está errado? Não, está certo, pô. Deus está certo de amar o mundo. Tá certo. Mas se a gente amar o mundo, está errado ou está certo? Certo, não. Tem que falar de Deus para esse mundo. Tá, mas a gente amar o mundo é certo ou errado? Meu irmão, eu saí de lá e eu quero distância disso aí. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Tá o mundo, Deus está certo ou errado? Tá certo. E você amar o mundo, está certo ou errado? Tá certo. Pô, tá certo também. Mas a Bíblia fala que é para não amar o mundo. Como é que está certo? Sou homem de sapato branco. O que é diferente? Hã? Cara, a pergunta bobinha, cara, para vocês. Quando Hein? ele fala de amar o mundo, ele fala as pessoas, pô, não a terra onde a gente Não, vive. claro, mas é justamente as pessoas que estão falando do mundo, pô, isso aqui Ah, você citou o planeta, pô. O planeta que eu digo o homem, o universal. O mundo é o Senhor, é Ele. Ele morreu pela gente, pô. Vai ter Eu tô achando que tem uns 18 pensamentos na mesma cabeça, mas tudo bem. Então o que acontece? A gente observa que assim, a gente, né, de alguma forma tem aquele suspiro, né, de viver longe da degeneração, do pecado, da maldade, do diabo e desse sistema iníquo chamado mundo. Não das pessoas em si que Deus ama, não do planeta em si, criação de Deus, mas desse sistema de coisas que está caminhando para o governo mundial, esse sistema de coisa em que é errado fazer o certo, esse sistema de coisa que tenta roubar a inocência das nossas crianças, esse sistema de coisa em que coloca, né, o nome mais famoso do Brasil no mundo, falando de energia sexual e de transar doidado, né? Então a gente tem, né, a pessoa mais relevante do mundo, a pessoa mais falada do mundo, a pessoa mais tocada na internet, né, quer levar a energia do Brasil para o mundo, quer todo mundo, né, fazer sexo, né, e ficar por aí. E aí nesse caso, e a gente não pode nem falar, porque se falar está arriscado no YouTube e me dá dor de cabeça. Então, por exemplo, esse sistema, eu quero ficar longe dele, porque apesar de eu criticar, eu sou despertado por ele. Esse é o problema, entende? Apesar de criticar a sensualidade, ela me desperta. Apesar de eu criticar a questão das pessoas ganharem com a desgraça dos outros, né? Eu, por exemplo, já assisti CD pirata, e o CD pirata custou alguma coisa, prejuízo para alguém, talvez morte de alguém, talvez crime de alguém, talvez crime, mas o crime que eu falei é violento, né? Talvez crime não, crime violento, né? Então o que acontece? Esse sistema empurra a gente para isso, entende? É quando você de repente é parado porque o teu carro está numa situação irregular, mas assim, dependendo de quanto você dá, o teu carro sai dali,
E se aquela situação irregular culminar na morte de alguém, que se dane, o cara levou o dele. Esse sistema, graças a Deus, vai ficar para trás um dia. Da mesma forma, há um anseio da criação, nós, como cristãos também, e do Espírito em nós e por nós. Este anseio é traduzido em forma de gemidos, pois não há palavras que traduzem tal sentimento diante de nossas debilidades. É como se o Espírito também sofresse em nós e por nós, e traduzisse o que pedimos ou não conseguimos forças para pedir em nossas orações. É aquele caso do tipo: Senhor, eu não quero pecar, e aí eu choro diante de Deus, e o Espírito se identifica com o meu sofrimento e transforma aquele meu sofrimento em oração. Ou de repente, que nem eu posso estar pedindo assim: Senhor, abre uma porta para mim, e aí o Espírito: Senhor, o que ele está querendo é isso, isso e isso, mas essa porta não vai dar isso não. Deixa a porta fechada aí. Pô, qual é, Espírito? Você não sabe o que você está pedindo. Eu sei o que você está pedindo. Deu para entender? Então é um tipo de situação, né, que às vezes a gente não entende. E nesse caso aqui, a gente observa, né, é como se o Espírito sofresse em nós e por nós, e traduzisse o que pedimos ou não conseguimos força para pedir em nossas orações. Afinal, devido às nossas debilidades, decorrentes da presença do pecado em nós e entre nós, que observa bem, qual é o meu problema como pastor? O povo da minha igreja é pecador, e aí eu quero ajudar aqueles pecadores a serem parecidos com Jesus, mas eu sou outro pecador. Aí complica tudo, porque se pelo menos eu fosse perfeito e ajudasse o meu povo pecador a ser parecido com Jesus, ó, palmas para mim. Só que qual o problema? Eu sou pecador igual a eles, e pior, peco naquilo que condeno nas pregações, peco com mais conhecimento do que eles. Pastor, para quê? Olha a agonia que fica no meu coração. E o pior, eu sei disso, e não sei se eu fico com raiva ou se eu comemoro. Geralmente quando as pessoas falam mal de pastor, fala de pecado que ele não cometeu. Não, porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Às vezes não fez, e o que ele fez mesmo, ninguém viu. Aí você percebe como o diabo ajuda o cara a pecar. Deu para entender? Que é o seguinte: não, o que ele realmente faz, não vou soltar não, para ele continuar ali, não vou dar susto nele, eu vou na calúnia que é para ele sofrer, entende? Eu vou na calúnia que é para ele se sentir traído, enganado, como é que pode, não sei o que lá, mas na ferida eu não vou. Para quê? Para ele achar que está tudo bem até a hora que eu vral. Entende como é que é a situação? Então aí você olha para um lance desse e você percebe que assim, o Espírito em nós está ali, gemendo. Roberlano tem que sair disso, Roberlano tem que vencer isso, Roberlano pode cair nisso de novo, Roberlano tem que dar a volta por cima. Ele está pedindo isso, mas se ele ganhar isso, ele vai ficar numa situação pior. Ele acha que não vai, mas vai. Assim, é um tipo de coisa que assim, tem gente que quando fala de oração do Espírito, as pessoas pensam muito em língua estranha, esse negócio todinho, mas a oração do Espírito tem a ver com o seguinte: olha, você não sabe orar como convém, então ele faz a tradução, entendeu? É meio que assim: ó, Fernando, tu é um cachorro sem vergonha, entendeu? Aí o Espírito fala o seguinte: Fernando, Roberlano está muito chateado com você, ele está cheio de raiva de você. Se você puder mudar, né, nessa conduta aí, vai ser melhor para a comunhão de vocês dois. Não sei se deu para entender. O que eu queria era isso, mas na minha imaturidade, na minha reação, eu estou achando que eu quero uma outra coisa. Falei no domingo sobre a diferença da necessidade real para a necessidade sentida. Depois do futebol, os caras, eles pensam que eles precisam de uma cerveja gelada,
Mas a cerveja gelada vai desidratar e não hidratar o corpo deles. Então a necessidade sentida é da cerveja, mas a necessidade real é da água. Entende? É a gente achando que precisa do X-tudo, a gente achando que precisa da Coca-Cola. Não. A gente precisa descascar uma banana, a gente precisa, entende? De um assado, de um cozido, de uma comida crua, entende? A gente precisa descascar mais e desembalar menos. Então a necessidade sentida é diferente da necessidade real. E aí o Espírito Santo ele vai por aí, ele vai nessa vibe, né? E nesse caso, pô gente, é tão bom falar disso, mas a igreja não gosta dessas pregações não. O pessoal gosta de vai dar tudo certo, entende? Aí, o pessoal gosta desse negócio. Doutrina assim, um já começa logo a cochilar, mais ou menos assim, entendeu? Agora se tu falar, porque olha Deus vai fazer. Ele está vendo as suas lágrimas, está chegando a hora, aí começa. Aí mistura tudo, né? Aí o olho da irmã começa a ficar com os negócios pretos aqui assim. Mas vamos embora. E aí, vamos voltar para a doutrina. E nesse caso, a gente observa, né, que assim, afinal, devido às nossas debilidades, decorrentes da presença do pecado em nós e entre nós, não sabemos orar como convém. Pois tudo que fazemos, inclusive as orações, está infectado pelo pecado. Por isso que às vezes você vai orar igual Paulo André: tenha dó Jesus, tenha dó Senhor, prepare e leva aquele crente falador, tenha dó Jesus, tenha dó Senhor. Ou seja, ele está pedindo para Deus matar o irmão. Está falando de um jeito bonito, mas está pedindo para Deus matar o irmão. Não, eu estou pedindo para Deus levar para o céu. Você está pedindo para matar. Seja honesto, porque você não está pedindo isso para o irmão que é legal contigo. Você não está pedindo isso para a mulher com quem você está casado e está apaixonado por ela. Se não está amado, de repente até pede mesmo. Mas deu para perceber como é que é a situação? Tá dando para entender? Então o que acontece? Você olha para isso e verifica que assim, até a nossa oração é infectada pelo pecado. Pastor, olha, eu estou perto de receber a minha vitória, é mesmo, irmã? Olha, meu varão está chegando, que bênção, irmão. E aí, pastor, só falta uma coisa para eu ter o meu varão. Então tá bom, irmã, vamos orar. Ora sim, pastor, mas o que está faltando? Não, é só a esposa dele sair do caminho. Oi? Entende como é que é o negócio? Claro que eu peguei um negócio gritante e chocante, mas às vezes é o cara que está querendo, né, esperando o pastor sair para pegar o lugar dele, né? Ou às vezes de repente o pastor minando o cara, né, para o cara cansar e sair da igreja, entende? Ou de repente aquela irmã de oração, né, entendendo que ela que seria a esposa ideal para o pastor e não a mulher dele, que não apoia o ministério. Então é aquele caso assim, e a gente está orando, só que o Espírito Santo está dizendo assim: não, essa moça não quer isso não. O que ela quer é ser feliz, é ser amada, é ter um marido, é ter um homem, tudo tal. Só que ela está achando que a felicidade dela é o homem da outra. Entende a questão? Né? Então, assim, logo, nem sempre, ou quase nunca, nós nos alinharemos à vontade de Deus. Uma vez ou outra a gente sintoniza, está lá, né? E chega aquela hora que a gente continua, aí consegue tocar bonitinho. Foi na cruz. Aí aparece uma rádio pirata, né? Aquele negócio todinho. Então, vez por outra acontece isso. Por isso o Espírito Santo nos ajuda a nos sintonizarmos na frequência espiritual em que a presença divina encontra ambiência, em que a presença divina encontra aconchego. Eu posso ficar aqui, eu posso habitar aqui. Mas agora, se depender da gente, esse templo aqui está fedorento, não dá não. Olha uma barata passar, olha um rato ali, olha um mosquito, mas que sujeira isso aqui. Botar um flit aqui nessa casa, tá dando para entender? Flit Então, eu sou da época, né, de Vicente Celestino. Então, Núbia Lafayette, Nelson Gonçalves, Carlos Alberto, Jamelão, vamos lá.
E aí, voltando para cá, o Espírito geme por nós, ajudando-nos em nossas fraquezas, traduzindo nossas orações, alinhando nossas reais necessidades a orações subordinadas à vontade divina, pois Deus em nós é a pessoa certa para saber o que precisamos, mas não sabemos ainda. Aí eu não sei se Deus fala contigo nessa hora, mas comigo fala, né? Desculpa porque é uma aula, né? Mas acabou ficando um negócio meio parecendo coisa de crente, mas assim, é um negócio, não, porque assim, a gente está aqui para estudar, né? Mas aí às vezes parece que pega um negócio na veia, né? E aquela questão de que assim, às vezes você pode estar pedindo um negócio e o Espírito está dizendo assim, não é isso que ele quer, e não é isso que ele precisa. Ele pensa que ele precisa, e ele pensa que ele recebendo isso, ele vai ter o que ele quer, só que o que ele realmente quer não é isso. E aí vai. Podemos fechar esse bloco ou alguém quer falar alguma coisa? Tem nenhum caos não? Então beleza.